e chegaram às mãos de pessoas que contribuíram para a criação das diversas genéticas atuais. Hoje, apesar do estigma e protecionismo, as pesquisas sobre o uso terapêutico da cannabis seguem avançando e comprovam seus múltiplos benefícios medicinais. É aqui, nesse momento da história, que nasce a NetSeeds. Com sede em Barcelona, a NetSeeds é uma health tech que opera como um marketplace de sementes medicinais de cannabis de alta tecnologia e é representante oficial dos principais bancos de genética dos Estados Unidos, Espanha e Holanda. Com a missão de simplificar o acesso a genéticas de qualidade que possam contribuir para o bem-estar e o tratamento das pessoas, a NetSeeds oferece uma diversidade de produtos seguros e eficazes. Mas o que torna essas variedades únicas? Cada variedade de cannabis possui uma identidade genética própria, que define características como tamanho, aroma, sabor e efeitos. Com uma ampla gama de cultivares distintas, os pacientes podem selecionar as que atendam especificamente às suas preferências e necessidades terapêuticas. São 3 os principais grupos de substâncias que influenciam nessas características: os canabinoides, os terpenos e os flavonoides. Os canabinoides são compostos químicos responsáveis pelos principais efeitos medicinais da cannabis. Os mais conhecidos são o THC, principal composto psicoativo da cannabis, que também possui importantes propriedades terapêuticas. O CBD, não psicoativo, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, ansiolíticas e anticonvulsivantes. E o CBG, considerado precursor dos demais canabinoides e que, segundo estudos, pode ter vários benefícios para a saúde. Com o avanço das pesquisas, já foram descobertos mais de 100 canabinoides presentes na cannabis, como THCA, CBDA, CBN, CBC, entre outros. Os terpenos são compostos responsáveis pelo aroma e sabor das plantas, além de também possuírem funções terapêuticas. Alguns dos principais terpenos são o terceno, de aroma terroso, conhecido por seus efeitos relaxantes; o limoneno, que tem cheiro cítrico e pode proporcionar a sensação de elevação do humor; o pileno, com aroma de pinho, que pode melhorar a memória e atuar como broncodilatador; e o linalol, com suas propriedades calmantes e ansiolíticas. Por último, os flavonoides são compostos naturais associados a uma variedade de aplicações medicinais. Anos de uma história marcada pela colaboração entre homem e natureza permitem que hoje você tenha acesso a novas experiências terapêuticas de forma segura e confiável. Explore a diversidade genética da cannabis medicinal com a NetSeeds. NetSeeds, cultivar é para todos. Novamente, sejam bem-vindos. Vamos lá. Hoje falarei sobre a importância da escolha da genética correta para o fim desejado, né? Independente de qual seja o fim, que é o que você busca, desde um tratamento médico, a extração de óleo, in natura, autocultivo, até mesmo uso recreacional, tá? Vamos lá. Vou me apresentar aqui novamente. Eu sou Gabriel, porém sou conhecido como Ben Grower na internet e também pessoalmente pela maioria das pessoas. Sou consultor de cultivo, tá? Para pacientes, para pessoas que fazem autocultivo. Em geral, são pessoas que estão buscando HC ou pessoas que já conseguiram seu HC e estão cultivando, tá? É basicamente esse trabalho. Hoje eu tenho mais de 200 alunos ativos que eu atendo no dia a dia, faço algumas palestras também. E atualmente eu estou trabalhando como consultor na NetSeeds. Deixa eu carregar aqui a imagem. Isso, como consultor, como disse no vídeo, uma empresa que tem sede em Barcelona, que está trazendo para o Brasil 14 marcas, mais de 500 genéticas no site, que é tanta genética que serve para tanta coisa, que é até difícil mensurar com quanto que isso chega, né? E essa empresa tem o objetivo de democratizar
essas genéticas, assim, porque faz essa ponte que é muito importante de uma maneira séria, né? Porque antigamente a maioria das pessoas que estão nesse meio há mais tempo, sabe a dificuldade que era antigamente a gente conseguir genéticas de qualidade, principalmente genéticas testadas, genéticas confiáveis, com seus perfis já declarados. Tá. Compreender um pouco, né, da relação entre a genética e o sucesso, explicar critérios essenciais para escolher coisas que realmente são essenciais, mais básicas, para você poder ter sucesso no seu cultivo, e explorar um pouco da diversidade das variáveis. Tá dando para ouvir certinho? Falando agora mais perto. Tá. O que define a genética da planta? Antes de iniciar, gostaria de dizer que é tudo cannabis sativa L, tá? Maconha. Existem algumas variáveis por questão de localização, principalmente adaptação climática, uma adaptação que algumas plantas foram passando ao longo de milhares de anos, né, por estarem em locais diferentes do planeta, tá? Porém, basicamente, é tudo cannabis sativa L, porém, fala como maconha mesmo, que é como a gente conhece aqui, né? Voltando um pouco, antes de falar. Basicamente, são 3 tipos que a gente mais ouve falar e que está associado a algumas coisas, né? Cannabis, maconha, sativa, que tem origem nessa região, índica, que tem origem nessa região, e ruderalis, que tem origem nessa região. Queria falar um pouco da ruderalis, primeiro, porque essa aqui, para mim, é que realmente tem a maior diferença para as outras. Por quê? Porque ela tem uma diferença em relação a fotoperiodismo. Ou seja, em geral, a planta de cannabis sativa, ela é fotodependente. Ou seja, é uma planta de dias curtos que floresce quando tem 12 horas de luz ou menos. É uma planta que costuma florescer do outono para o inverno, tá? E vegetar, crescer da primavera para o verão. Então, ela cresce ali, o ciclo anual dela. Na primavera, cresce, no verão, cresce. Quando vai chegando o outono, as horas de luz vão diminuindo e ela começa a florescer. Já a ruderalis, por ela estar em um local que as horas, né, de luz, né, de acordo com as estações do ano, são bem diferentes de perto da linha do Equador, ela teve uma adaptação e se tornou uma planta de dias neutro. Ou seja, independente da quantidade de horas de luz que tiver, quando atingir uma atividade sexual, ela florescerá. Então, por isso eu quis citar, porque realmente diferencia. Porque quando a gente fala entre sativa e índica, né, basicamente adaptação climática. Por quê? Regiões mais frias, mais secas, com um tipo de solo, a planta se adaptou a ter um comportamento menor, plantas mais baixas, com flores mais densas, mais robustas, umidade baixa, né, bem menor incidência de fungos, com certeza, e o tipo de solo também, com certeza, influencia muito. Tá? Enquanto que, numa região mais quente, úmida, que é essa região, né, que dei um exemplo de uma sativa, que é dessa região, as plantas se adaptaram a ficar mais alongadas, a distância entre nodal, entre nós, um pouco maior, as flores um pouco mais espaçadas e menos densas. Por quê? Porque com a adaptação, ao longo dos anos, né, de milhares de anos, isso se tornou benéfico contra exatamente pragas, fungos, essas pragas que tem em regiões quentes e úmidas. Então, por isso que eu volto a repetir, a adaptação natural da planta foi basicamente por questões climáticas. Tá? Aqui coloquei uma índica também para a gente ver. Inclusive, essa índica aqui é uma das poucas índicas que realmente são 100% índicas, que são landrace, muita gente fala, que é um termo, mas que são nativas. E o que acontece? Com o passar dos anos, né, o ser humano, como sempre, mexendo, né, com a natureza, trabalhando, manipulando a seu favor, começou a cruzar de tudo, né, de tudo.
E hoje em dia, as plantas, raramente você vai encontrar uma planta que seja 100% sativa ou 100% índica. Raramente, principalmente para você comprar e tudo. O que acontece? Existem plantas com características físicas de sativa, por exemplo, plantas mais alongadas, enfim, com efeitos puxados para plantas que anteriormente seriam caracterizadas como índica. Isso devido a essas cruzes que foram feitas. E vice-versa também. Plantas que têm características físicas de uma planta originalmente índica, com efeitos de plantas sativas. Para quem não sabe, originalmente o efeito, né, que foi popularmente conhecido, é planta sativa, te joga para cima. Planta índica te deixa mais relaxado, jogado no sofá, assim, digamos. E um outro termo que é utilizado também, deixa eu voltar para o mapa mundi aqui, é que esse termo sativa e índica é mais utilizado por aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, os termos são outros. Eles já usam o termo Kush e Haze, que no caso a sativa seria Haze e a Kush seria índica. Então, por exemplo, estou falando de nomenclaturas, né? Porque muitas vezes você vai encontrar plantas e você encontrará algumas nomenclaturas. Jack Herer, por exemplo, essa aqui não tem, mas alguma outra que tenha Kush, ou faz uma cruza, Black Lebanon Haze, que já recebeu uma cruza de alguma haze, que é alguma planta puxada para o sativa. Então, sempre que você encontrar esse termo haze ou sativa em alguma marca de semente, alguma strain, alguma genética, você vai entender que essa planta provavelmente terá características físicas voltadas para isso, para o haze ou para o kush. Porém, o efeito, como volto a dizer, vai ter que ou testar, né, que seria o melhor, né, testar em laboratório, né, fazer uma cromatografia, enfim. Ou mesmo fumar, ou tomar um óleo para saber. Mas muitas vezes as empresas que produzem essas sementes, que vendem, já tem um teste de perfil de todos os canabinoides, enfim, e apresenta isso. Ou eles simplesmente descrevem, essa planta, ela tem uma característica física assim, 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 gosta de ser cultivada de tal forma, e tem um efeito dessa forma. Então, muitas vezes você já encontra essa descrição quando você vai adquirir uma semente, o que já ajuda. Porque apesar de, por mais que uma planta seja já testada, né, as sementes dela raramente virão exatamente iguais, até porque existem inúmeras, não digo infinita, mas é muita variação que pode existir de cultivo. Essa própria sala aqui, por exemplo, se eu cultivar uma planta aqui e pegar um clone dela e cultivar lá, pode ser que ele não saia exatamente igual, porque aqui pode ter uma questão de temperatura, de troca de ar, ali pode ter outra, uma questão de incidência de luz também que pode variar. Então, são pequenas coisas que podem dar uma diferença. Não que seja, muitas vezes, uma diferença totalmente gritante, mas alguma diferença, e principalmente nas questões físicas da planta, porque a planta, dependendo do ambiente que ela cresce, eu vou falar disso mais tarde, ela muda suas características físicas, principalmente em relação à incidência de luz. Voltando a falar um pouco da Ruderalis, a Ruderalis é popularmente conhecida como automáticas. Esse é o nome popular, automáticas, tá? Inclusive, foram cruzadas também com as plantas que são fotodependentes. E por quê? Porque originalmente as plantas Ruderalis não tinham alto teor de THC. Elas tinham um pouco mais de CBD e não tinha muito THC. Porém, as pessoas queriam mais THC, né? Óbvio, eu também queria. E quanto mais, entre aspas, quanto mais melhor. Porque a gente precisa de menos plantas para obter mais resultado. Então, foram cruzando com a finalidade de aumentar os terpenos, canabinoides, flavonoides das plantas com plantas mais fortes. E, inclusive, a evolução desse tipo de planta aqui é uma coisa que eu acho até admirável, porque de quando eu comecei, né, eu vejo uma evolução, uma mudança muito grande, muito rápida,
que coisas que, às vezes, num meio natural, sem essa seleção artificial, uma seleção humana, talvez, sei lá, não tem como mensurar a quantidade de anos que isso demoraria para poder acontecer, e se talvez nunca nem aconteceria, porque uma planta que fica aqui, não sei qual seria a probabilidade de um dia ela vir parar aqui ou aqui naturalmente, sem influência do ser humano. Então, assim, plantas desse tipo, ruderales, que ali 25 anos atrás, 20 anos atrás, ficavam bem pequenininha, raramente cresciam, até por conta do local que elas são originárias, é muito inóspito, num ambiente não é favorável ao crescimento muito grande, ela basicamente ela vive para reproduzir, tem um ciclo rápido, e é isso. Hoje, em 20 anos, esse tipo de planta, falo por mim, tá? Não ouvi falar. Eu mesmo, planta do meu tamanho, já que eu não sou muito alto, mas tudo bem. Até maiores do que eu. Então, assim, a gente vê que essa seleção genética que o ser humano vem fazendo, manipulando as plantas de maconha, é muito grande e estão acontecendo de uma maneira muito rápida no planeta. Tá? O Brasil hoje ainda, infelizmente, está um pouco fechado a isso por conta de legislação, né? Inclusive, gostaria de agradecer a todos os meus amigos acadêmicos, pesquisadores que estão na linha de frente, puxando isso, todo mundo que está aqui presente mesmo, porque se não tiver alguém para puxar isso, para puxar essa fila, né, a coisa não anda, né, e precisa ter alguém. Enfim, porém o Brasil, ao meu ver, será o país de maior potencial quando a legislação permitir. E aí, as híbridas, né, que é exatamente o que eu estou falando, que hoje praticamente tudo é híbrido. Eu selecionei essa planta aqui para mostrar, que eu gosto dessa planta porque ela não só é híbrida como Indica sativa, né, ou Reise, aqui é nomenclatura Reise, porém ela não é 100% Reise, como eu havia falado, hoje raramente você vai encontrar uma planta que seja Landrace ou 100% Reise. Ela também é isso aqui, ó, híbrida de canabinoides. Ela é 1 para 1. 8% de CBD e 8% de THC. Então, essa manipulação humana busca não só alterar as características físicas das plantas, como também isso, ó, que para muita gente é mais interessante até do que a característica física, apesar de a característica física ser muito importante, de acordo com o tipo de cultivo que a gente vai fazer. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Tá. Falando um pouco assim, da escolha da genética, qual que é melhor? A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está buscando uma genética é justamente isso que eu estou falando, adaptação climática. Qual região, como é o meu clima, minha temperatura, umidade, onde será o cultivo? Será um cultivo outdoor, um cultivo natural, no sol? Será um cultivo no solo? Será um cultivo em vaso? Será um cultivo em estufa climatizada? Como que será esse cultivo? São as primeiras perguntas que temos que trazer para poder fazer a escolha da genética correta. Por quê? Falando das características físicas, como eu comentei, as plantas Reise ou sativa, né, que são mais puxadas para isso, elas são mais propícias para climas mais quentes. Tá? Então, por exemplo, falando de Brasil, salvo algumas exceções mais ao sul do país, de sudeste para cima, eu desconheço o frio. Eu sou do sudeste, sou aqui da região, e aqui, falar, 70 graus na sombra, não faz frio, é só calor, e é muito quente, tá? Então, a gente tem que buscar isso, porque se você colocar uma planta que realmente gosta de climas mais frios, nem digo a climas a menos, mas que não tem uma adaptação climática para climas mais quentes, você vai sofrer, você vai perder rendimento na sua colheita. Então, voltando a dizer, pô, eu vou cultivar na região de Araraquara, que é uma região super quente. Então, eu preciso buscar plantas híbridas, com certeza, puxadas para o sativa, isso de características físicas. E aí, depois, isso aqui, aí vai ser a busca, dentro dessas primeiras características que são físicas, eu vou buscar isso aqui. Porque existem inúmeras plantas híbridas puxadas para o sativa que gostam de calor. Porém, o que eu estou buscando? Eu vou usar só isso aqui? Só CBD?
usar só isso aqui? Eu vou usar tudo. O que eu preciso? Qual que é a finalidade dessa planta? Essa planta é para produção de um óleo? Essa planta é para produzir, sei lá, um extrato, um haxixe, para fumar, uso in natura? Qual que é a finalidade dessa planta? Então, aí isso eu vou entender. Entendendo a finalidade, a gente vai progredindo na escolha disso, né? Por que também? Porque quando a gente fala em extração, qualquer tipo de extração, na verdade, a gente não busca tanto massa verde na planta, a gente busca tricomas. Quanto mais tricominhas estiverem espalhados por todos os lados, melhor. Independente se ela é tão gorda ou densa, do peso dela em si. Porque o que a gente busca são os tricomas, que são onde estão os compostos que nós queremos. Então, se o meu foco é a extração, né, dependendo do clima, aí eu vou começar a buscar isso aqui, os tricomas, essas coisas. Se o meu foco é uso in natura, né, eu preciso de um pouco mais de peso ali, até, dependendo, vou fumar, não necessariamente você, obviamente, quanto mais melhor, né? Porém, eu vou buscar uma planta que tem um pouco mais de massa, um pouco mais de massa verde, uma planta mais gordinha, porque isso vai me render, querendo ou não, por mais que o que realmente importa é isso, mas isso para quando a gente está fumando, carburizando ali, ou até mesmo vaporizando, é importante também, porque você perde muito. Se você colocar uma quantidade muito grande só de tricomas e não tiver uma queima, principalmente uma queima lenta, você vai perder muito, rápido, pela fumaça, a combustão ali, tá? A vaporização já é melhor, porque você perde bem menos, então você consegue usar plantas mais tricomadas para vaporização. Enfim, se tratando de climas mais frios, né, ou a menos, é mais complexo um pouco, porque a gente vai depender muito também, principalmente de clima ameno, de umidade, porque como eu trabalho com pessoas do país todo, tem muita dificuldade em algumas regiões do sul, por conta de umidade extremamente alta. O clima fica um pouco mais ameno, porém a umidade muito alta, não consegue secar o quarto porque está frio, e aí começa a vir o quê? Proliferação de fungos, que é um fator complicado. Fungo é a pior coisa, assim, quando atinge um cultivo, acho que a coisa mais difícil de se tratar são fungos. Inclusive eu gosto muito dos fungos, mas dos fungos que são benéficos para o que eu desejo. Enfim, então às vezes, por mais que você esteja em uma região fria, relativamente fria, você vai ter que entender se a tua região é favorável ou propícia. Isso aí é facílimo de você entender para fungos, porque a gente vê em tudo, né? Alimentos na própria casa, você chega em determinadas casas, você entra, você já dá aquela olhada, já sente aquele cheiro de fungo no ar, de mofo, dependendo. Então, você já sabe que aquele ambiente é propício para proliferação de fungos. Então, aí você já tem que se atentar a isso. E como eu disse, é muito difícil você tratar fungo, tá? Num ambiente, teria que fazer uso de fungicidas bem fortes, e acredito que não é o que nós queremos, né? Pelo menos pelo que eu vejo de todo mundo que cultiva, queremos usar o mínimo de pesticida, fungicida e coisas do tipo possível. Inclusive, naturalmente, né, como eu havia citado, algumas plantas já são mais resistentes a fungos. Um exemplo de uma planta que é considerada resistente a fungo, e é muito utilizada em hidroponia, por isso, chama Moby Dick. Eu não estou com a foto dela aqui, mas é pertinente. Ela é um pouco mais resistente. Ela tem, a árvore genealógica dela vem de sativas, tá? Inclusive, a maioria dos sites que produzem sementes, eles trazem uma árvore genealógica das plantas, para a gente entender a linhagem dela, tá? E aí, falando dos terpenos, né, que eu estava comentando, que a gente busca. Tem que ver o que a gente busca. Hoje, eu vejo muitas marcas lançando sementes disso. Por quê? Porque isso e isso, THC e CBD, já tem bastante. Tem marcas que tem, sei lá, 150 tipos de semente. Isso e CBD e THC tem de monte. Eles querem coisas novas, né? Isso é uma coisa nova. THCV, tá? Esse composto aqui, não que ele seja novo, né? Mas está sendo estudado mais a fundo de pouco tempo para cá, né?
falando do que eu considero pouco tempo, sei lá, 10 anos para cá, que começou a ser estudado. Porém, com a descoberta, né, do THCV e o início dos estudos sobre esse composto, começaram a buscar o quê? Genéticas que tenham ele. E aí, quando descobriram que alguma genética tinha ele em uma baixa quantidade, aí começa a corrida. Poxa, essa genética tem um pouco dele, mas nós queremos muito. O que é que nós vamos fazer? Vamos partir seleção genética. E aí volta no que eu falei, que acredito que em mais 10 anos, 15 anos, isso, THCV, já vão ter plantas com muito. Inclusive, hoje já tem, chama THC Victory, de uma marca holandesa que chama Dutch Passion, que é a única que eu tenho conhecimento. Pode existir outras, mas é a única que eu tenho conhecimento que é exclusivamente de THCV, tá? Em relação a efeitos, esse tipo de coisa, eu não vou ficar comentando muito, porque não é minha especialidade, tá? Acredito que a galera que é mais da parte de farmácia, área médica, essas coisas têm mais prioridade para falar sobre os efeitos, sobre o que causa, porém, os estudos trazem o THCV para o lado de distúrbios alimentares, obesidade, diabetes, entre outros. A diabetes é por conta do metabolismo ali. Por quê? Ele é um inibidor de apetite, o THCV. Entre aspas, é um concorrente do Ozempic. Será que a indústria farmacêutica vai gostar disso? Talvez eles mesmos comecem a fazer isso logo, né? Porque eles têm dinheiro. Não estou falando mal nem bem, é só uma observação mesmo. Enfim, remédio dá dinheiro. Ozempic dá muito dinheiro por fatores estéticos. Talvez as pessoas busquem muito isso por fator estético. E estética é uma coisa que sempre esteve e está em alta. Outro é o CBG, que normalmente é um precursor dos demais, e também já tem, inclusive, da mesma marca, e é o único que eu tenho conhecimento. Chama CBG Force, a planta também da Dutch Passion. Essa marca busca bastante esse desenvolvimento de novos compostos, né, canabinoides e tal. Então, também tem uma planta com isso, exclusivamente disso. E é interessante isso, porque quando a gente fala em THC ou CBD, fica mais fácil para a gente casar naturalmente só com a genética que a gente busca, pela porcentagem do que a gente busca. Fica bem mais fácil. Mas quando a gente fala em THCV e CBG, é mais difícil a gente obter isso naturalmente, porque normalmente plantas de THC contêm muito pouco THCV e também muito pouco CBG. Então, às vezes, é óbvio que eu, como disse, não tenho prioridade de laboratório, mas se você busca alguma coisa que precise de um certo tanto disso, casado com um certo tanto disso, talvez você tenha que ter isso aqui separado, né? Eu digo a planta mesmo, né? Não estou falando separar compostos, uma planta disso para posteriormente juntar com isso, tá? Eu gosto até, inclusive, aulas que eu estou aqui aprendendo bastante, que o professor estava me explicando, me falando, né, que gosta de tudo junto, né, que é o legal, e é justamente isso que eu estou falando. Porém, como às vezes é muito difícil você, com uma planta disso, conseguir tudo junto. Então você vai precisar pegar uma planta disso, né, full spectrum mesmo, e somar com um pouco de uma planta disso, dependendo as porcentagens que você busca. Aí é grau de laboratório, é grau de o médico que vai decidir de acordo com o que ele for tratar e tudo mais, tá? Aqui falando em reprodução, né? Até comentei com o professor também ontem, cultura de tecidos, que às vezes que normalmente é in vitro, e a clonagem comum mesmo, igual quem foi na Maria Flor viu, que é justamente esse método, isso que chama estaquia. Na horticultura é bem comum chamar de estaquia, porém no meio da maconha a galera fala clone, vamos fazer clonagem. E tem essa forma. Essa forma é muito pouco utilizada, tá? Em uso comum. Acredito que em laboratórios, assim, em universidades, pode ser que isso seja utilizado por conta de necessitar de um ambiente muito controlado, justamente por questões de fungos, que não pode ter fungo nesse processo. Aqui também não pode, mas aqui é bem mais fácil de controlar, assim como o nosso querido amigo Fred explicou, a ambientação, né, ele deixa um ambiente inóspito para proliferação de fungos, e por também não ser tão
propício assim. Estava falando dos canabinoides diversos, e trouxe aqui, eu já tinha na minha cabeça, mas THCV, 6 a 8%. Então, já é uma porcentagem considerável, né? Já não é menos 1, 6 a 8. Né? CBG, 14, considerável. Né? Já dá para a gente começar a trabalhar, obviamente, tem que testar o produto final, porque vai variar do tipo de cultivo que você vai fazer. E o THC, né? Aqui hoje nós já temos THC, como foi o que foi mais buscado, né? Que foi o mais explorado, foi o que conseguiu atingir maiores porcentagens mais rápido. Por exemplo, aqui 33% de THC. Eu volto a falar dessa evolução rápida que o ser humano fez com as plantas, porque num tempo não tão distante assim, as plantas não passavam de 15%. Não estou falando de muito, falando de, sei lá, 20 anos atrás, era difícil encontrar uma planta com mais de 15% de THC, depois chegou 20, nossa, 20, agora 33, onde vai chegar isso aqui, será? E o CBD 15%, essa planta aqui, em questão de planta de CBD, é minha planta favorita, pela estrutura física dela e a qualidade de produto que ela entrega também, tá? Isso aqui, eu estou falando, é uma opinião particular minha, tá? Eu gosto muito dessa planta. Inclusive, lá na Flor da Vida também eles usam ela como... usam ela. É uma das mais utilizadas. Por quê? Porque ela é uma das mais antigas e estáveis. Então, quando a gente vai fazendo uma família da mesma planta, pai, filho, vô, neto, enfim, vai trazendo essa estabilização genética, as plantas vão se tornando mais confiáveis dentro das medições que a empresa te passa. Você tem lá no site a tabela com análise, né, laboratorial do que ela tem. Obviamente, isso aqui vai depender do seu tipo de cultivo. Não sei se todo mundo sabe, mas quem não sabe vai saber agora. O calor costuma degradar um pouco tudo isso que tem na planta. Então, em cultivos de temperatura muito alta, você acaba perdendo um pouco dessas coisas. E a temperatura baixa conserva. Então, a importância da ambientação, que eu falo muito da escolha da planta mesmo, assim. Né? Quando você trabalha em um ambiente 100% controlado, estufas com ar-condicionado e controle de umidade, aí você vira um deus praticamente das plantas, né? Porque você tem controle total da ambientação, desde a chuva, a temperatura, estações do ano, os fatores externos se tornam irrelevantes para o seu cultivo. Mas é compreensível que no Brasil, e cultivos de grande escala, principalmente se tratando de associações, seja muito difícil você fazer cultivos em estufas totalmente controladas, com iluminação artificial e climatização. Porque o custo disso, em grande escala, é extremamente alto. Extremamente mesmo, muito, muito alto. Então, se tratando de Brasil, acredito que nós veremos mais cultivos outdoor mesmo, cultivos abertos, ou cultivos com estufas agrícola mesmo, só para proteger da chuva ali, que já ajuda muito, e com uma ventilação para ter uma circulação. Isso já ajuda. Sendo assim, né, em se tratando de Brasil, principalmente, né, da nossa região, a região que eu vejo que o pessoal está fazendo mais, que são regiões quentes também, muita associação Nordeste, que a senhora é de lá, não é? Estava me falando. É quente pra caramba também, né? Acho que é mais que aqui, enfim. Essas plantas que têm descendência física de sativa serão as mais empregadas, né? E daí, posteriormente, quando você fizer um cultivo, qual que seria o ideal? Tá? Estou falando aqui no ideal, eu sei que o ideal muitas vezes é inalcançável por questões financeiras. A gente trabalha com recursos que são trazidos ou por governo, ou por doação, enfim, por algum patrocínio. Então, muitas vezes, o ideal pelo menos momentaneamente, inalcançável.
Mas o ideal seria o quê? A gente fazer um cultivo com uma variação genética grande e com, por exemplo, preciso de 1000 plantas, vou fazer 10 genéticas, 100 plantas de cada. Daquelas 100 plantas, eu vou escolher uma planta de cada genética, a que se adaptou melhor, a que pegou menos praga, e vou pegar ela, vou fazer uma reprodução dela, de clonagem e tal, vou manter ela. Porém, isso falando na prática, é muito difícil você fazer. Exige muito tempo, estudo, coleta de dados, inclusive a amiga está trabalhando com isso, coleta de dados, que é uma coisa muito importante num cultivo grande. Por quê? Porque você vai ter lá, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000 plantas, você precisa analisar, o cenário ideal seria analisar uma a uma, o comportamento de cada para ver qual seria a mais indicada, e não só o comportamento, estrutura física dela, de estrutura física mesmo, raiz, tronco, galhos, folhas, flores, como análise, né, o perfil dela em laboratório, para saber o que exatamente ela tem, se aquilo se encaixa no que você busca. Então, o ideal, entende a complexidade e a dificuldade de a gente atingir esse cenário ideal, porque primeiro teríamos que analisar planta a planta fisicamente e também, às vezes ela se adaptou fisicamente, porém ela não tem o que nós buscamos. Aí nós vamos ter que reiniciar essa busca. Porém, a genética, ao meu ver, né, o quanto mais próximo do que a gente precisa em questão de THC, CBD, para aquele fim, quanto mais próximo e menos alteração a gente precisar fazer em laboratório para alcançar o óleo desejado, melhor, tá? Porque isso aí numa grande escala vai te trazer economia financeira. Se eu tenho uma genética que eu não preciso alterar em nada para produzir um óleo, ou alterar muito pouco, eu estaria trabalhando com um cenário perfeito. Eu planto a planta, jogo ali, aquele óleo sai perfeito de acordo com o tratamento que eu busco, né? Ou o próprio autocultivo, o próprio uso, enfim, aqui eu falei. Basicamente é isso.